Olá pessoal, eu sou Adriana Albuquerque e hoje, devido a muitos pedidos, eu decidi falar com você sobre medo, ansiedade e estresse. Gente, a gente está num atual contexto onde muitas pessoas estão com muito medo. Medo do futuro, medo se vai dar certo, medo se eu vou continuar com o meu emprego, estresse de estar em casa, de não estar vendo parentes, amigos, namorado, namorada, não poder abraçar os filhos. Tem muitas pessoas, inclusive, que trabalham na área da saúde e que tem todo esse tempo aí, 4, 5 meses, sem abraçar o seu filho. Tem filhos sem abraçar sua mãe. Isso está gerando um estresse, uma ansiedade, uma coisa horrorosa. Então, por isso, hoje a gente vai falar de tudo isso, para que você possa aprender a lidar melhor com isso e a equilibrar suas emoções. Por quê? Gente, porque a gente precisa de fato estar com as emoções em equilíbrio para a gente poder viver de uma forma mais tranquila, a vida fluir. Vamos junto? Então vamos lá. Primeira coisa, por que nós sentimos medo? Primeira coisa, o medo é ruim? O medo é bom? A ansiedade, o estresse são coisas boas ou ruins? Gente, o medo, a ansiedade e o estresse não são coisas ruins. Como assim, Adriana? Como não são coisas ruins? Inclusive, eu acho tão ruim que dificilmente eu digo que estou com medo, senão as pessoas vão me chamar de covarde. Pois é, a gente aprendeu errado. A gente aprendeu a negar as nossas emoções, sabe? Para que a gente passe ali a ideia de que somos corajosos, corajosas, de que a gente enfrenta tudo, que a gente é o suprassumo da quintessência, de que a gente tá ali para tudo que der e vier. Principalmente os homens, né? Já viu aquela frase? Homem não chora, homem não tem medo, homem enfrenta. Gente, não é nada disso. Nós somos seres humanos. Seres humanos têm emoções. Emoções como alegria, prazer, felicidade, entusiasmo, né? Tristeza, pânico, dor, medo, ansiedade, estresse. Então nós somos seres humanos e a gente vai sentir coisas boas e a gente vai sentir coisas ruins. E isso é completamente natural. Você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser criança, adulto, idoso, não importa. Você é gente. Pessoas são emocionais. Acabou. Adriana, quando que o medo, ansiedade e estresse são bons? Quando eles fazem com que você simplesmente seja mais precavida, ponderada. Faz com que você, por exemplo, ao atravessar a rua, olhe para um lado, olhe para o outro e só atravesse com segurança. Então o medo é bom nesse sentido. Ou quando você está diante de uma situação de perigo, exemplo, você está num barzinho com seus amigos, tomando ali um suco, enfim, conversando, e aí aparecem alguns assaltantes e eles colocam armas e falam para as pessoas deitarem no chão. Gente, é lógico que você vai sentir medo. É um perigo real, concreto. Então é bom que você sinta medo para que você não dê uma de o corajoso, a corajosa, enfrente os bandidos, porque você vai levar um tiro. Provavelmente você pode se ferir ou pode até virar óbito, né? Então é bom que você tenha medo, que você obedeça o que eles estão falando, para que você possa se manter vivo e para que você também possa apoiar as pessoas a não ter uma confusão a mais, aumentar o medo, o pânico, percebe? Então o medo, quando ele serve para te proteger, a ansiedade, o estresse, quando ele serve para te proteger ou te preparar, eles são positivos. Quando é que eles são negativos? Quando eles se tornam crônicos, quando eles prejudicam a tua vida. Então vamos lá. Eu tenho medo do futuro, eu tenho medo de não conseguir sobreviver a essa pandemia. Aí todo dia eu penso nisso. Meu Deus, será que eu vou pegar o vírus? Será que eu vou morrer? Será que... Aí você, veja, há uma possibilidade disso acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa. Mas se você começa a alimentar isso, se você começa a olhar os noticiários, ler tudo a respeito, fulano morreu, cicrano tá doente, o outro foi entubado, e se você ficar alimentando isso na tua mente, você vai criar o quê? Uma ansiedade crônica. Isso vai gerar um transtorno, porque o que é a ansiedade crônica? O que é um transtorno de ansiedade? Qual a diferença entre medo e ansiedade? Medo é de algo que de fato é concreto. Medo do assaltante atirar em mim porque eu estou em meio a um tiroteio. Isso é um medo concreto.
O que é a ansiedade? É um medo também, mas é um medo subjetivo. Medo que eu vou morrer na pandemia. Há uma possibilidade sim, mas não há uma certeza. Medo que eu vá perder o meu emprego. Há uma possibilidade sim, mas não há uma certeza. E se eu começo a alimentar isso com pensamentos intrusivos, com negatividade, o que eu faço? Crio cenários que são extremamente obscuros, eu crio cenários tenebrosos, a minha ansiedade vai aumentar, aí eu vou ficar muito estressado, estressada, e quando eu fico estressado, quando eu fico muito estressado, eu começo a produzir o quê? Cortisol, noradrenalina, adrenalina, que são substâncias que não são boas, entende? Que são coisas que vão me deixar mal, né? Então veja, gente, o que a gente precisa fazer? Primeiro, diferenciar o medo real, protetor, que faz com que eu tenha cuidado ao atravessar a rua. A ansiedade boa, que é aquela que se eu vou fazer uma apresentação em público, eu vou me preparar. Eu estou ansiosa, então eu me preparo para eu poder fazer uma boa apresentação. Eu vou estudar, vou estruturar minha fala, vou criar um script, vou preparar os slides, vou escolher a melhor roupa. Vou me cuidar, vou me alimentar bem, leve, para no dia da apresentação eu poder estar bem, eu poder estar tranquila, eu poder estar segura, confiante. Isso é uma ansiedade boa. E o que é um estresse bom? Exatamente isso, opa. Estresse é vida. Se eu não tenho um mínimo de energia para poder produzir, sabe? Eu tô morto, eu tô apático, isso é ruim. Agora, o que é um estresse ruim? É quando a ansiedade chega a tal ponto, eu deixo o medo tomar conta de mim a tal ponto que eu fico tão estressada que eu paraliso. Eu não consigo fazer mais nada, então eu travo, eu literalmente travo e não consigo produzir, eu não consigo ser feliz, eu não consigo curtir o momento. Eu vou para um churrasco, eu fico pensando nas contas que eu tenho que pagar segunda-feira. Eu tô ali com os amigos, com a família, comemorando o Dia dos Pais que passou agora, mas eu não consigo me desligar dos problemas no emprego, do medo que eu tenho de perder o emprego, do medo da sobrevivência, do medo do futuro. Aí é um estresse ruim. Deu para perceber a diferença? Então perceba que o medo e a ansiedade, eles são muito interligados, né? Então não dá para dizer que uma pessoa é ansiosa e não sente medo. Não dá para dizer que uma pessoa sente medo e não é ansiosa. Né? Então, na verdade, eles são interligados, mas eles têm essa diferença que eu acabei de falar para você. Até porque, gente, o medo e a ansiedade, eles já existem no nosso DNA desde que a gente começou a existir como espécie humana. E se a gente não tivesse medo, se a gente não tivesse ansiedade, a gente não teria sobrevivido. Por quê? Porque foi exatamente ter medo dos animais perigosos, dos mamutes, que a gente encontrou formas de quê? De se proteger. E aí nós sobrevivemos. Só as pessoas realmente medrosas sobreviveram. Os muito corajosos, aqueles que queriam enfrentar, que queriam dar conta e foram abocanhados, já era. Portanto, ter medo e ter ansiedade até um determinado grau, saudável. E veja como é que o processo ocorre. Eu estou ali, caminhando na rua. Vejo alguém à distância, tá escuro, eu já fico com medo que seja um assaltante. Aí o que acontece? O meu cérebro, ele entra em estado de alerta. Eu disparo uma substância no cérebro que vai até a suprarrenal e a suprarrenal libera o quê? Libera cortisol, libera adrenalina. E aí eu fico em estado de alerta, onde eu tenho três opções. Ou eu fujo, ou eu ataco, ou eu fico parada. Eu fico paralisada, né? Eu preciso então escolher isso. Eu preciso escolher o quê? Me proteger. Muitas vezes a fuga é a melhor defesa. Porque veja o que é orientado. A gente não pode reagir a um assalto. Então procurar se proteger. E aí quando eu faço isso, o meu estresse se reduz, né? O medo diminui, a ansiedade diminui. E eu volto a ficar tranquila, em equilíbrio. Portanto, qual é a maior diferença entre medo e ansiedade? O medo é objetivo. Existe ali uma pessoa vindo na rua, despertou o meu estado de alerta, eu estou com medo. A ansiedade é subjetiva. Eu tenho medo do futuro, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de não dar conta, eu tenho medo do meu relacionamento acabar, eu tenho medo de levar um chifre, entende? É subjetivo. Existem as possibilidades,
mas não é nada muito concreto, é algo que está mais na minha mente. E no mundo atual, no contexto atual que a gente está vivendo, muita gente está com medo. Está com medo do futuro, está com medo de não dar certo, está com medo de não ser um profissional para o novo mundo, para o novo normal, está com medo de não dar conta, está com medo do medo de ficar com medo, tá com medo de morrer, tá com medo de pegar o vírus, tá com medo de alguém morrer porque pegou o vírus, tá com medo de tudo isso que está acontecendo, tá com medo disso nunca passar, medo, medo, medo. Isso gera o quê? Ansiedade, estresse. Ok, Adriana, e o que eu faço para superar isso? Primeira coisa é você se trabalhar para que a tua ansiedade não chegue a ser crônica. Porque se você chega a ter uma ansiedade crônica, aí vem os transtornos da ansiedade. Adriana, que transtornos são esses? Vem o pânico, vem a ansiedade generalizada, vem a insônia, vem a fobia social. Gente, você sabe o que é fobia social? É quando você tem tanto medo, o seu medo chega a um determinado grau que você não quer sair de casa, que você não quer falar com ninguém, que você não quer se expor em público, que você não quer falar com as pessoas estranhas, que você às vezes não quer falar nem com a própria família, você não quer se comunicar, você não quer fazer uma apresentação. Tem gente que morre de medo de morrer se subir num palco e falar para 100 pessoas, 200, 300. Percebe? Imagina, eu como palestrante, se eu tivesse esse medo de falar para as pessoas, já falei para 5.000 pessoas, ia ser complicado, não é? Então, muitas vezes, no teu trabalho pode exigir que você fale em público. E aí? A tua ansiedade, a tua fobia social não permite. Então, você precisa buscar um profissional, uma profissional especializada que te apoie a fazer essa travessia para que você possa ter uma vida normal, uma vida sem essa ansiedade crônica, sem esse medo mórbido, sem esse estresse que adoece. Percebe? Para você ter ideia, tem pessoas que têm mais medo de falar em público do que de morrer. É verdade. Tem tanta gente que tem medo de falar em público. Uma vez, eu já citei isso no outro vídeo, mas vou relatar para você. Eu entrei para ministrar um curso de oratória, o ano passado. Tinha cerca de 20 a 30 pessoas. Vamos colocar aí 26 pessoas. Gente, quando eu disse que a primeira atividade era a pessoa levantar e falar por 2 minutos ali na frente, com a câmera olhando para ela, quando eu virei as costas, 3 pessoas saíram da sala. Depois eu ouvi o depoimento de que essas pessoas entraram no estado de pânico e outra tinha fobia social. Quer dizer, é um medo que de fato toma conta da gente e aí o que acontece? Eu travo ou eu fujo, eu não consigo encarar. Isso me prejudica. Ok, Adriana, eu entendi que os medos, a ansiedade, o medo e o estresse crônico, aqueles que passam, né, de um determinado grau, são prejudiciais para mim. E o que eu faço para superar isso? Vamos entender agora. Primeira coisa, você precisa ter uma alimentação de qualidade. Gente, tem muitos vídeos falando sobre isso, alimentação de qualidade, né? É uma alimentação onde você realmente come muitas frutas, vegetais, come alimentos que de fato te dão energia, come alimentos que de fato vão fazer bem para a tua saúde. Então, alimente-se de uma forma adequada, alimente-se nos horários adequados, faça ali no mínimo 3 refeições por dia, enfim, alimentação adequada. O segundo é o quê? É você fazer exercícios físicos, caminhada, corrida, academia, e aí ó, você vai poder estar equilibrando, você vai estar podendo produzir substâncias do prazer, endorfina, serotonina, ao contrário de cortisol, adrenalina, noradrenalina, entende? Então você entra no estado de equilíbrio. Tem mais passos. Um outro passo é você fazer terapia. Adriana, fazer terapia para que você possa mergulhar num processo de autoconhecimento, para que você possa se desenvolver a tal ponto, se conhecer a tal ponto que você possa lidar com isso. Às vezes os teus medos, eles têm origem lá atrás, na tua relação com pai, com mãe, com figuras de autoridade. E aí você começa a repetir o mesmo padrão com o professor, com um chefe, com um colega, entende? Então, quando você detecta isso, você pode se libertar e vai saber lidar muito melhor com essas questões.
Gente, quando nós fazemos terapia e a gente começa a se conhecer, a gente começa a ter contato com as nossas dores, a gente pode ter a nossa cura. E a cura não significa que a ferida deixou de existir. Significa simplesmente que ela já não controla mais a sua vida. Isso já é um grande ganho, é um grande avanço. Por quê? Porque você se torna o protagonista. Você se torna a pessoa que vai dar um rumo à sua vida com escolhas mais conscientes, baseadas no teu próprio autoconhecimento, no teu olhar sobre você mesmo, sobre você mesma, de saber que existem coisas que a gente de fato precisa aprender a lidar melhor. Então eu gosto muito de uma frase também que diz o seguinte: quando nós não compreendemos a dor, ela nos dilacera. E quando nós passamos a entender a sua finalidade, o que acontece? Ela nos aperfeiçoa, ela nos faz pessoas melhores. Então pensa sobre isso, reflete sobre isso e, se for preciso, faça sim terapia. Existem excelentes profissionais que podem te ajudar. E tem mais uma coisa: terapia não é coisa pra gente doida, terapia é coisa pra gente. Tem gente que pensa que terapia é só doido que faz. Não tem nada a ver. Pessoas inteligentes, pessoas que querem crescer, pessoas que querem se expandir, pessoas que querem ser pessoas melhores para si mesma, para outras pessoas, para sua família, para seus amigos, para seus colegas de trabalho, para o seu ambiente social, para o mundo, fazem terapia. Percebe? E uma outra coisa fundamental é você fazer meditação. Eu venho repetindo isso em vários vídeos e vou mais uma vez chamar a tua atenção para isso. Faz meditação. Existem vários vídeos aí que ensinam como fazer meditação, que ensinam como você entrar num estado de calma, de serenidade, de equilíbrio, de tranquilidade. Então busca esses vídeos, estuda isso, desenvolve isso, que você vai viver muito melhor. Qualidade de vida total, vai melhorar o teu bem-estar, vai melhorar a tua felicidade e vai evitar que você tenha doenças emocionais, como ansiedade, depressão, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, fobia social e tantas outras coisas. Olha que maravilha! Começa com 3 minutos por dia, depois aumenta para 5, 10, 15, daqui a pouco você está meditando 30 minutos, tá certo? Faz isso e a tua vida, a tua qualidade de vida vai melhorar muito. Agora vamos a algumas dicas fundamentais, muito importantes para você superar os teus medos, para você superar a tua ansiedade e evitar estresse, que tem reações bioquímicas no teu corpo, liberando cortisol, adrenalina, noradrenalina e não faz nada bem para você. Você fica no estado de perturbação. Então vamos aprender essas dicas? Primeira coisa, assuma que tem medo. Muita gente não quer assumir que tem medo. Ok, eu tenho medo. Ok, vou cuidar disso. Quando você assume o medo, ele dá uma reduzida drástica. Segundo, eu tenho desafios, eu tenho objetivos, eu tenho sonhos, eu tenho coisas a fazer, metas a alcançar, mas eu tenho medo. Eu tenho ansiedade. Vai com medo mesmo, vai com ansiedade mesmo. Eu tenho que falar em público, mas eu tenho medo. Vai, sobe no palco, se prepara antes, se planeja, se programa, sobe e fala. É impressionante. Minutos depois que você está falando, o medo reduz. Por quê? Porque a sua ousadia, a sua coragem, o seu enfrentamento faz com que ele perca a força. Entende? Então, em determinado momento, o medo vai ser reduzido. E aí você vai dar conta de falar, você vai conseguir passar a tua mensagem, você vai conseguir passar o teu recado, você vai sair da zona de conforto, vai se sentir mais confiante, vai gostar dos seus resultados, vai criar gosto por falar em público e quando você vê, você está já sentindo prazer de estar lá em cima e não quer mais largar a palavra. Eu tive e tenho vários alunos, né? Até hoje eu faço, como coach, eu faço acompanhamento de pessoas que querem falar bem em público e é impressionante. Isso que eu estou dizendo para você é uma dica poderosa que eu dou para elas e que elas percebem com seus resultados, com seu desenvolvimento, que é real. Elas passam a gostar daquilo e muitas vezes não querem mais deixar de falar. Isso pode acontecer com você. Para você ter uma ideia, tem pessoas que entram em síndrome do pânico, né? E a síndrome do pânico, até ela, que é algo muito sério, ela passa, né? Ela dura de 20 a 40 minutos. Então, veja, se a síndrome do pânico passa, imagine o medo que eu acabei de citar para você. Adriana, eu tenho mesmo medo, é de tudo de ruim que possa acontecer comigo na vida. Gente, deixa eu falar uma coisa, coisas ruins acontecem.
assim como coisas boas acontecem. E não adianta nada você temer que vem pela frente de ruim, porque se tiver de vir, vai vir. Se você tiver de viver uma situação, você vai viver. Se você tiver de passar por uma dor, você vai passar. Se você tiver de vivenciar uma perda, seja do emprego, seja de uma pessoa que você ama, isso vai acontecer. Então, na verdade, você está sofrendo por antecipação. E sofrer por antecipação, gente, sofrer de véspera é terrível, porque você vai sofrer 2, 3, 4, 5, 10 vezes mais. Seja inteligente. Aceite o que você não pode mudar. Mude o que você pode mudar. Saiba a diferença entre os dois e desenvolva sabedoria, resiliência, serenidade e a vida vai fluir melhor. Portanto, tenha em mente, vai acontecer o que tiver de acontecer e você não vai fugir disso. Ah, eu tenho medo que o meu namorado me dê um chifre. Gente, às vezes são medos, são coisas que nunca vão acontecer. Mas ok, existe essa possibilidade. Muito bem, se ele der, você vai morrer? Você vai morrer por isso? O que você já teve medo, que já aconteceu e por isso você morreu? Eu nunca ouvi falar, por exemplo, de um palestrante que subiu no palco e morreu de medo lá em cima. Eu nunca ouvi falar disso. Então, por favor, encare seus medos de frente. Eles vão dar uma reduzida e você vai superar mais uma fase, vai sair da zona de conforto, vai se expandir, vai ser show. Outra coisa que você precisa compreender, pare com essa péssima mania, com esse péssimo hábito de querer controlar tudo. A vida não está sob o seu controle. A vida não está, nada está sob o seu controle. O seu relacionamento, eu sou casada, o meu casamento está sob o meu controle. Não está. O meu emprego, não é. O seu emprego não está sob o seu controle. Os seus filhos, só se eles forem crianças, mas depois que eles se tornam adolescentes e adultos, eles não estão sob o seu controle. A sua saúde você pode fazer, tomar ações, ter uma postura, fazer exercícios físicos que melhorem a sua saúde, mas você não está imune de ter uma doença. Você não está imune de pegar um vírus. Porém, veja, há uma possibilidade disso acontecer. Assim como há inúmeras possibilidades disso nunca acontecer. Detalhe, teve gente que pegou o vírus e está saudável. E se curou. Gente de 103 anos, 104 anos, crianças, adolescentes, gente de toda a idade. Então, nós estamos sujeitos às coisas. Porém, tem uma possibilidade também muito grande de que a maioria das coisas que a gente teme, que a gente entra em ansiedade, em pânico, simplesmente não aconteça. E aí, de novo, você vai sofrer por antecedência? Passe, portanto, a aceitar as coisas que chegam, a aceitar a vida como ela é, a aceitar o contexto atual que você está vivendo e entender que tudo tem uma característica, a vida tem uma característica. Primeiro é a incerteza. Segundo é que nada fica para sempre. Tudo que vem, uma hora também vai. Quantas coisas ruins já aconteceram com você e você superou? E coisas melhores vieram? Uma dor não é para sempre, assim como uma felicidade também não. Tudo é impermanente na vida. Aprenda a conviver com isso e você vai fluir muito melhor. E para fechar o vídeo de hoje, eu quero te dar, reforçar uma dica importante. Medite, ore, conecte-se com Deus, conecte-se com essa força maior que te abençoa, que te rege, que te protege e que faz você se sentir mais forte, mais abençoado, mais abençoada. Então se conecta com essa questão espiritual, tá? Se conecta com algo maior do que você. Adriana, eu sou ateu. Eu não acredito em Deus. Gente, ok, eu não vou te obrigar a acreditar em nada, mas acreditar ao menos em uma coisa maior. Porque no que a gente está vivendo, se você não acreditar em algo maior que tudo isso, vai ficar complicado. Então eu sugiro que você reforce, desenvolva a sua fé, seja em você mesmo, seja na energia, seja no universo, seja em Deus, seja naquilo que faz sentido para você. Tá legal? E mais uma vez foi show estar com você. É sempre muito bom estar com você, vibrar para que a sua vida floresça, para que você se transforme, para que você se expanda, para que você se torne um ser humano melhor, mais saudável e que possa fazer uma plena gestão das emoções, para que você possa também fazer desse planeta um mundo ainda melhor.
a partir de você. Valeu, gente! E se você gostou desse vídeo, curte, 3 segundinhos, curte, comenta, fala no que ele agregou para você e compartilha com os teus amigos nos grupos do WhatsApp, porque quanto mais pessoas ouvirem essa mensagem, mais pessoas têm a oportunidade de se tornarem pessoas mais saudáveis e melhores. Valeu, gente! Um grande beijo e até o próximo vídeo no Divã com a Adriana.